Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Eu sou biólogo, doutor em genética e ecologia, com pós-graduação em licenciamento ambiental. Ative o sininho, compartilhe os nossos vídeos. Lembre, nós temos mais de 450 vídeos disponíveis, mais de 500 horas de conteúdo, várias séries, vídeos todos os dias no nosso canal, então fique atento aí. Então vamos lá para as perguntas de arara. Tem que ser 5 casais no mínimo? Não precisa ter 5 casais. Você pode ter um casal de arara, um casal de papagaio, um casal de jandaia, um casal de papagaio, de ararajuba. Você tem que formar 5 casais no mínimo, tá? José Luiz Coutinho, outra coisa que me trouxe muita dúvida é como identificar o mercado em função da finalidade do criatório. Como identificar o mercado? Bom, por exemplo, se você quer o mercado pet, vender animais mansos, animais de estimação, você tem que escolher as espécies que estão sendo mais procuradas e aquelas que têm o instinto mais fácil para essa atividade. Por exemplo, para o mercado pet, a gente tem desde passarinhos uniformes que as pessoas compram porque gostam da beleza, do canto, então eles gostam desses animais. Os psitacídeos, porque todo mundo quer conviver, quer ter um animal manso. Tá? Hoje nós temos répteis como animais de estimação, nós temos mamíferos como animais de estimação. Aí vai da questão da pesquisa e do mercado, ou você procurar alguém especializado em criação comercial, marcar uma consultoria e tirar todas as suas dúvidas referentes a isso, né? Se você quer uma finalidade de criar animais para matrizes, se você quer vender animais de alto padrão genético, você tem que conhecer quais são as mutações, você tem que conhecer quais são as espécies que estão sendo mais procuradas hoje por criadouros que estão buscando matrizes, e aí você tem que adquirir e você tem que montar um criatório com essa finalidade. Criatórios com essa finalidade são mais caros porque você vai investir em genética e qualidade, né? Em mutações mais raras, e aí acaba tendo um valor agregado maior, desde a compra das matrizes suas até mesmo o mercado. Ele é um mercado que tem muita gente disputando. E nós temos o mercado para venda de carne, bois, produtos, né? Nós temos, por exemplo, venda de carne de avestruz, carne de rã, carne de jacaré, carne de paca, de cutia. Que aí tem venda de ovos, por exemplo, nós temos, eu quero vender pena e carne e ovos de perdiz, de pavão, de peru, de ganso, de marreco, fazão, de todos esses animais, de galináceos mesmo, né? Eu quero trabalhar com índio gigante, eu quero trabalhar com alguma raça de galináceos diferenciadas, de pombo, nós temos pombos para corte, já falou sobre isso. Aí você tem que identificar esse mercado, ver qual é aquele que se encaixa na sua região. Tudo começa pela sua região. Qual é os criadores que tem próximo de você? Quais são que as pessoas mais procuram? E assim, muitas pessoas nem conhecem a metade dos animais. Como muitos de vocês não conhecem nem metade dos animais que são possíveis serem criados com todas as finalidades. Por isso a gente aqui criou o canal para trazer todas essas informações, traz todas as espécies que são possíveis do mercado, as finalidades, dar essas dicas, né, muito importantes para que vocês consigam tomar as suas decisões. Mas vai muito de pesquisa, muita dedicação e conversar com as pessoas corretas, buscar as informações corretas. Você vai se dar super bem. Estou direcionando o criatório para o mercado de pet, atender sítios, chácaras e fazendas, comuns na minha região de fazões, pavões, marrecos. Como identificar as melhores oportunidades? Todas são as melhores oportunidades é você ter os animais. Quanto maior a diversidade de animais que você tiver, você vai ter, para essa finalidade de atender sítios que querem comprar esse tipo de animal, tem que ter variedade de cores, variedade de espécies, desde animais de pequeno valor até animais de valor maior, e aí você tem que se dedicar basicamente àquilo ali. Eu dedicaria animais que são mais prolíferos, mais fáceis de criar, que procura maior, né, de mercado. Hoje nós temos tudo, muito bonito, todo mundo quer criar, tá? Vinícius, legaliza para criar onça? Não legaliza para esse tipo de finalidade. Só para alguns. Leonice e Cléo, é preciso ter planta e RT do pavimento que pretendo fazer o criatório? Sim, precisa ter. Você precisa ter a parte estrutural, né? Por exemplo, você vai abrir uma empresa. Uma das coisas é o alvará dos bombeiros. Tem que apresentar o projeto dos bombeiros. Tem que apresentar. Para você construir qualquer coisa, você precisa apresentar na prefeitura a planta com RT para conseguir a liberação, para você conseguir a licença para fazer a construção, pagar as taxas. Então, eu já tenho a minha casa, eu preciso apresentar a planta da casa,
às vezes vai precisar, se você for construir no segundo pavimento, você tem que apresentar a planta aprovada do pavimento térreo, para você depois apresentar, e vai ter que apresentar a planta de ampliação da sua infraestrutura do criatório em cima, né? Porque como é que você só vai apresentar a planta em cima do térreo se precisa apresentar toda a parte estrutural, de pilares, de vigas, de suporte? O órgão vai fiscalizar isso, né? Você precisa ter tudo isso apresentado, tá? Mas sim, você precisa apresentar todo o criatório, você vai ter que ter a planta e a RT do engenheiro, o arquiteto assinado, com memorial descritivo, tudo delimitado, o projeto meio que completo das instalações para serem seguidas e analisadas pelos órgãos governamentais e outros órgãos, né? O órgão que vai abrir a sua empresa, o CREA e entre outros, tá? Precisa. Quanto custa um responsável técnico por ano? Bom, depende, tá, gente? Aí depende se você escolher um biólogo, depende se é um médico veterinário. Geralmente, a maioria cobra de meio salário a um salário por mês para ser responsável técnico. Tá? A grande maioria cobra isso. Tá? Uma porque os conselhos de classe eles cobram muito que você siga um padrão. Existe uma tabela pela quantidade de animais, aí tem uma série de coisas que envolve essa atividade. Tá? Os mais baratos são os biólogos. Né? Por incrível que pareça, os mais baratos para a responsabilidade técnica são os biólogos. No seu processo de licenciamento, vocês dão a responsabilidade técnica por um ano. Ela passa a contar a partir de quando? Bom, meu amigo, ela passa a contar a partir do momento que o órgão governamental exige que você apresente as ARTs de responsabilidade técnica do criatório. Por exemplo, se o órgão governamental pedir a ART de responsável só no final, né, na última licença, passa a contar a partir da última licença. Se ele pede na primeira ou na segunda, a partir daquele momento, passa a contar a responsabilidade técnica no momento que a gente emite a RT, que vai ser encaminhada para o órgão governamental, em que você passa a assumir, a partir daquele momento, a responsabilidade por todo o criatório, em todas as fases da legalização até o funcionamento. Tá? Passa a partir dali. Então, por exemplo, se eu vou montar um criatório, você vai ter que apresentar, vai ter que começar a pagar o responsável técnico a partir do momento? Sim. A partir do momento que você emitiu a RT, o que é uma RT? A RT é um termo de responsabilidade técnica, é um contrato de trabalho onde está descrito a carga horária e quanto ele vai receber lá. Ou ele recebeu, por exemplo, o engenheiro arquiteto, ele vai colocar quanto ele recebeu, a metragem quadrada, e quanto é que ele recebe para aquele projeto. O responsável técnico vai constar lá quantas horas, o tempo da RT, de 1 ano, 2 anos, e quanto ele vai receber por esse período. Tem que estar constando lá na RT o valor. Então, a partir daquele momento que você assinou com ele a RT, e que ele te entregou a RT, que ele encaminhou a RT, passa a contar a partir dali. Porque a partir dali ele já é o responsável técnico do seu criatório. Né? Então, durante todo o processo de legalização, se precisar, vai ser chamado esse responsável técnico para estar lá e apresentar ou tirar todas as dúvidas, tá bom? As ringnecks é um mercado bom para criatórios comerciais? Sim, é um mercado muito bom. Está um mercado excelente, né? Nesses últimos 2, 3 anos, é um mercado que está crescendo muito, é o das ringnecks. O problema das ringnecks, a gente tem que entender que são animais que vão desde animais baratos até animais extremamente caros de acordo com a mutação. Então, você tem que definir a finalidade para que você quer o seu criatório de ringneck. Segundo, adquirir de criadouros comerciais legalizados. Tem que comprar de criadouros realmente profissionais. E terceiro, nós temos hoje um problema muito sério com as ringnecks, que é as doenças que estão sendo passadas de criadouros para criadouros, de pessoas que compram a ringneck de criatórios que não cuidam dessa questão de sanidade de doença. Uma das doenças que está preocupando muitos criadores de ringneck é o circovírus. Muita gente está comprando e está adquirindo animais portadores do circovírus e aí acaba colocando dentro do seu plantel. Então, é um mercado muito bom, desde que você defina qual a finalidade. Você vai trabalhar com animais com as cores mais básicas, você vai começar com as básicas e com o tempo você vai trabalhar com as mutações mais caras, você já vai querer começar com mutações mais caras, e aí vai depender muito. É um mercado que, como muita gente está querendo montar criadouros comerciais, de cada 10, 8, 9 querem montar criadouros comerciais de ringneck, a gente vai ter uma quantidade gigantesca de criadouros de ringneck daqui a pouco, e a gente sabe que todo mercado, quando ele infla muito, você vai ter muito animal disponível e a tendência é dar uma saturada e depois dar uma diminuída um pouquinho no mercado, como isso é cíclico, já diminuiu, já subiu várias vezes, então isso depende, tá? Então é um mercado fantástico, eu aconselharia desde que você tome esses cuidados básicos aí,
faça o licenciamento do seu criatório, compre as matrizes legalizadas e compre e já faça os exames e já acerte os exames para você ter os animais sadios, tá bom? José Luiz Coutinho, depois da liberação em novo contrato, você pode continuar como responsável técnico do criador? Sim. Depois de um ano que a gente dá a responsabilidade técnica, quando a pessoa me contrata, eu dou um ano de responsabilidade técnica. Depois desse um ano, a gente senta, e aí, se você quer que a gente renove, aí a gente vai acertar um valor para mim continuar sendo o responsável técnico do seu criatório. Se não, você pode escolher outro responsável técnico, aí a gente tem que fazer a substituição da responsabilidade técnica junto ao órgão governamental. A gente tem que dar baixa do responsável antigo e apresentar um novo responsável técnico. Então, é importante você ter isso, mas a gente pode continuar por quantos anos você quiser. Se você achar que o valor que você está pagando é bom e que está tudo ocorrendo certo, você deve continuar com o responsável técnico, aquele que sai mais em conta e aquele que você tem maior confiança, tá? Everton Mesquita das Costas. Posso ter um criador em 2 endereços? Bom, primeiro, desde que você faça o licenciamento dos 2 endereços, você pode. Cada endereço exige um processo de licenciamento, exige um processo de legalização. Mesmo sendo filial, você tem que abrir empresa, você tem que fazer todo o processo de licenciamento, tá? Para cada endereço e para cada filial é um novo processo, é novo custo, tudo você vai gastar e tudo você vai fazer. A grande vantagem é que se você já tem um criatório legalizado, o processo é mais rápido e mais fácil. Claro, os custos vão ser os mesmos, mas ele é um processo mais rápido, tá? Já aproveitando essa pergunta, uma outra pergunta que acontece muito é: se eu for mudar de endereço, o que acontece? A mudança de endereço é o mesmo processo. Você tem que apresentar os novos processos arquitetônicos, das novas instalações, solicitar uma nova vistoria para o novo endereço e pagar as taxas de transferência. É um processo bem mais simples, bem mais em conta a mudança de endereço do que você abrir um novo criatório no novo endereço, tá? Então, 2 endereços, 2 processos de licenciamento, tá bom? Aonde a gente consegue a uso e ocupação do solo, essa autorização da prefeitura, para saber se eu posso ter um criadouro comercial no meu endereço. Então, a prefeitura, para você abrir um criadouro comercial, você tem que consultar a prefeitura. Aí, geralmente, é onde se abre uma empresa lá na prefeitura, geralmente a Secretaria de Fazenda. Como é uma atividade de criação de animais, às vezes a Secretaria de Fazenda manda você consultar na Secretaria de Agricultura ou na Secretaria do Meio Ambiente. Aí eles vão te orientar. A maioria desses processos, geralmente o contador faz, quando vai abrir uma empresa, ele eleva os quenais da criação e pede se pode ter essa atividade no endereço. Mas geralmente é Secretaria de Fazenda ou Agricultura ou Meio Ambiente do seu município que você vai conseguir saber essa resposta. Se você não tiver a resposta correta, o que eu faço? Se a prefeitura não autorizar no meu endereço, o que eu faço? Vai ter que arranjar outro endereço. Infelizmente, se a prefeitura não autorizar, você não pode ter o criatório naquele local. Existe como fazer, cara? Tem no Brasil. Aí tem que mudar o plano diretor, tem que conseguir via ação política para algum vereador interferir lá na prefeitura e ver se consegue liberar essa atividade naquele seu endereço. Se a prefeitura não autorizar, nenhum órgão vai liberar o criatório comercial, tá? Não vai acontecer. Anderson Cardoso, boa noite. É necessário ter escritura do sítio para criatório comercial? Não. Boa pergunta, Anderson. Você pode ter a escritura, você pode ter contrato de compra e venda, você pode ter contrato de locação, contrato de arrendamento, você pode ter um documento em cartório que o dono da propriedade te cedeu a área para você desenvolver essa atividade. Aí depende muito de cada estado. A maioria dos estados aceita os documentos comuns, mas alguns estados, além do contrato de compra-venda, ele quer a escritura pública, ou que você dê entrada e apresente os dados de entrada dessa escritura pública. Na área rural, você precisa ter um comprovante de uso da água, que seria a outorga da água, ou conta de água pública da água em área rural, e você precisa ter toda a documentação de produtor rural. Você tem que ter lá o CAR, tem que ter toda aquela parte burocrática da área rural para você conseguir a liberação, tá bom? Na área urbana, você precisa ter o CNPJ, dispensa da vigilância sanitária, no órgão agropecuário, tem todas essas partes burocráticas, mas não é obrigatório ter escritura. Alguns estados pedem, mas não é obrigatório não, tá? A gente consegue fazer sem escritura, desde que esteja um documento que prove que você pode desenvolver ali aquela atividade, tá? Também deixa, se você tem mais alguma dúvida fora essas,
deixa ali nos comentários, deixa um comentário que a gente busca responder isso no nosso próximo encontro ao vivo. E aqui no nosso canal a gente tem todas as dicas que você precisa para ter um criatório comercial. É só nos acompanhar, nos seguir, se inscrever no canal e ficar compartilhando. Na segunda e na quinta-feira a gente tira todas essas dúvidas ao vivo, beleza? Então, muito obrigado a presença de todos, um abraço e até lá. Valeu, tchau, tchau.